O terceiro tema é solução, redução da população, mais economia interior, mais reflorestamento, mais ensino-aprendizado do desengano da posse. Está nesse livro, que eu considerei muito bom mesmo. É Quente, Plano e Lotado, os desafios e oportunidades de um novo mundo. Thomas L. Friedman. 2008, mas antes disso, 2006, nos Estados Unidos. E no Brasil, Rio de Janeiro, objetivo 2010. Na página 240, ele faz considerações, ele comete enganos aqui, né? Numa página ele está reclamando de estar quente, né? Em outra página ele sugere que eletricidade seja fornecida a mais 1,6 bilhão de pessoas. Deve ser mesmo, mas não a eletricidade derivada de carvão, petróleo, etc. Tal. Então na página 240, ele diz assim: é o plano se encontrando com o lotado. Isso, por sua vez, está fomentando a explosão urbana no mundo inteiro. Um aumento no número de autoestradas, tráfego e casas maiores providas, quanto mais aparelhos esbanjadores de energia. E numa página mais adiante, ele faz a sugestão de que a Índia seja transformada em pequenas comunidades de, digamos, 200 pessoas, sem aquelas cidades que tem lá, como aqui também no Brasil, de 20 milhões de habitantes. A Índia está com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. É 1,2 vezes 10 elevado a 9. 1 bilhão e 200 milhões dividido por 200 vai dar 6 milhões de comunidades. Você imagina isso espalhado no campo, as pessoas destruindo as florestas para abrir plantações para acomodar todas essas pessoas. Seria um desastre mais acelerado do que já está. Então ele faz um punhado de sugestões boas e algumas bem ruins. Tudo isso é idílico, é bucólico, né? As comunidadezinhas indianas de 200 habitantes, todo mundo feliz. Então aqui no Brasil, né? A mesma coisa. Aqui daria 200 milhões de habitantes, vezes dividido por 200, daria 1 bilhão de comunidades. O mundo tem 200 a 300 mil municípios. Você imagina o que seria ter 1 milhão de comunidades no Brasil, onde nós só temos 5,5 mil cidades e municípios. Seria um desastre total. É uma loucura. Ao passo que a gente tem que procurar uma solução. Não são soluções as coisas que eu aponto, podem ser. A diferença do modelo pirâmide é que não se pode pretender que ele seja uma solução. As pessoas devem pensar se é. Essa é a diferença. Em vez de eu estar aqui dizendo que a coisa é uma solução, tudo está sujeito a julgamento e participação de todas as pessoas do mundo, todas. Então eu sugiro, mas aquilo é solução? Pode ser, pode não ser. Então, nesse caso aqui, a solução é uma presunção de solução, é uma ideia de que pode apontar alguma coisa. Bom, uma maneira de apontar a solução seria a redução da população de 7 bilhões de pessoas para 3 bilhões e meio. A regrinha sempre é exponencial, a exponencial negativa, no caso, y igual a população inicial, né? Y é a população final, 3,5 vezes 10 elevado a 9. A é a população inicial, 7,1 vezes 10 elevado a 9. E depois x elevado a n. N é o período e x é a taxa de decrescimento, que seria 1,1. É 1%, digamos. Vamos supor que você
mantivesse 2 filhos por família, pai e mãe. Então, 2 filhos. E aí estabilizaria a população, né, nesse patamar. E começaria a redução pela morte contínua das pessoas. As pessoas estão envelhecendo, tensionando o sistema previdenciário. Mas aí elas começariam a morrer. Se não houver crescimento da população, crescimento exponencial, vai haver decrescimento, porque a taxa de morte das pessoas seria, digamos, 0,5% ou 0,9%, não sei quanto é. E mantido igual, em 50 ou 100 anos, a população declinaria para 3,5%, e daí reduzir meio bilhão, 500 milhões por ano, por período, né, seguinte, até chegar, digamos, a 500 milhões, ou 2 bilhões, ou que fosse decidido. Os nomes familiares iriam desaparecer, seria preciso preservar a herança genética, mapear tudo e guardar os genes de todos e cada um por conta das oportunidades. Você pode achar que deve preservar as pessoas tais e quais, mas nos genes de um pobre ou miserável pode estar a solução para nós. Uma pessoa que daqui a 50, 80 anos iria propor uma solução formidável para os problemas humanos. Nós não sabemos, nós temos que preservar todas as pessoas. Quando eu era criança e comecei a pensar, era jovem, né? Comecei a pensar essa coisa aí, e a minha proposta era de obter uma solução geral. Quem sou eu? Sou um roceiro, vim da roça mesmo, né? De Cachoeiro de Itapemirim, depois fui para Linhares. Eu sou um roceiro, não estou falando isso para me diminuir, é a pura verdade. E qual a chance que eu tenho de propor uma solução geral? Mas eu enfrentei, eu sentei, me dediquei, li bastante e me dediquei a pensar. O que eu obtive as pessoas vão julgar. Então, a redução da população passa por preservar os genes de todos e cada um. Isso destensionaria a grade, a rede que nos sustenta, a biologia P2, natureza 1. Um outro elemento para a solução, com outra sugestão para a solução, é a economia interior, ou seja, nós só crescemos. Eu detestava o crescimento zero, porque significaria que os ricos continuariam se apossando da riqueza e a carga do zero cairia sobre a pobreza, sobre os pobres e os miseráveis, que se tornariam mais miseráveis e mais pobres. Porque pobre, miserável, pobre, médio alto e rico é uma definição estatística, como diz Jesus, sempre vai existir pobre e miserável, sempre, seja em qual nível for. Então os pobres desceriam mais e os miseráveis mais ainda, na condição de crescimento zero. Mas acontece que pode haver crescimento interior, no sentido de recuperar rios, recuperar florestas, recuperar mananciais, recuperar os oceanos, recuperar as montanhas, os lagos, todas as coisas. Recuperar a biologia P2, enfim. Isso seria economia interior. O governo estimularia o aparecimento de empresas que fazem esse tipo de serviço. E nós teríamos que custear, nós que fizemos essa tremenda cagada que foi a presença humana desenfreada enfrentando a biologia P2 destrutivamente. Então o governo teria que conceder incentivos fiscais, suporte financeiro ao surgimento dessas empresas e todos nós como coletividade contrataríamos os serviços delas para esse projeto de limpeza geral do planeta. O elemento seguinte estaria apoiado nesse que foi falado, seria o reflorestamento. Mas não se trata meramente de reflorestar, e sim de obter clímax. E onde existe essa expansão pecuária, como no Brasil, com 200 milhões de cabeças só de bovinos, haveria uma retirada desses bovinos, uma concentração em torno das cidades, nos anéis que eu já mencionei. E até que a gente parasse de comer carne, seria o ideal daqui a não sei quantos anos. Eu mesmo já tentei várias vezes, não consegui. É um desastre na minha vida que eu continuo comendo carne.
Então o reflorestamento seria retirar o gado, gado bovino, caprino, bubalino, todos eles de, de, de onde estão na expansão das fronteiras agrícolas e pecuárias para ficar em volta das cidades. E, e aquela área recolhida a essa atividade predatória seria então reflorestada. Não é meramente o reflorestamento industrial para produzir papel, é reflorestamento de clímax mesmo, de restauração da natureza. Então, o quarto elemento que eu distingui aqui seria o ensino-aprendizado do desengano da posse. Nós temos demais, é demais mesmo, eu, qualquer um, nós enlouquecemos. A gente tem que mudar, nós temos que diminuir a quantidade de coisas que nós temos que coletivizar, inventar novas cidades, cidades que não, não criem o elemento destrutivo que é o ser humano de hoje, o elemento acossado que vem desde Jericó, é posto dentro do curral que é a cidade, trancado em casas, em quadras, em lotes, e então, depois de envenenado, solto para poder destruir o mundo. Essa tem sido a métrica do existir humano, do ser, ter e estar humano. Essa tem sido a nossa cruz. Nós temos carregado isso, nós temos nos crucificado. Então, além desses quatro elementos, eles são população, economia interior, reflorestamento de clímax e ensino-aprendizado do desengano da posse, nós poderíamos se juntar a outros. O desengano da posse seria ensinar desde o primeiro grau, toda a vida, discutir ferrenhamente essa coisa, e principalmente nos 7 anos de impressão, de 1 a 7 anos, com o pai e a mãe ou nas creches, colocar para as crianças, não sob a forma de, de ensino, de coisa empurrada, mas como diálogo mesmo, como participação, respeitando as crianças como pessoas. Essa é